Olá, 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 galera dos Olhos Solidários do Brasil. Amigo gaúcho na voz, Neutoir mais uma vez para o Visioncast Live 10. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, relevante. Doenças raras. Amanhã vai ser o Dia Mundial das Doenças Raras, né? 29 de fevereiro. E hoje teremos conosco uma pessoa muito relevante na área da saúde visual, que é a doutora Fernanda Porto, que daqui uns minutinhos vai estar conosco. Amigo gaúcho é um homem de pele parda, eu tenho cabelos pretos, estou usando um óculos com a armação escura preta, tenho olhos castanhos médio e eu tenho barba. Deixei a barba crescer, até semana passada vocês viram um amigo gaúcho sem barba. Eu estou com uma camiseta escura, preta, eu estou aqui, pessoal, usando uma correntinha, né, só no Zoro, né, e tem um crucifixo em homenagem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Atrás de mim tem uma parede de fundo preto e também uma camurça, uma cabeceira onde eu estou encostado aqui para fazer a live junto com vocês. Agora eu vou estar chamando a nossa moderadora da live, a Linda, aonde ela vai estar dirigindo as perguntas, vendo as perguntas que vocês vão fazer na barra de rolagem para a nossa querida doutora Fernanda Porto, que daqui uns minutinhos vai estar conosco. Então, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, aqueles que já estão entrando na live, tá bom? Estarei adicionando, então, a nossa moderadora da live, que é a Linda, a Scarlett, tá ok? E assim, logo em sequência que eu adicioná-la, ela vai estar também participando aqui da live, fazendo as perguntas, moderando, né? E vocês vão dando seu boa noite, tá bom, pessoal? Vão, depois que a Linda entrar também, poder deixar suas perguntas aqui para a doutora Fernanda Porto. Já tem algumas perguntas vindas lá do grupo do WhatsApp, né, pessoal, dos Olhos Solidários do Brasil. Então, já estou adicionando aqui a nossa Linda, primeiramente. Tá ok? Pronto. É isso aí. Olá, Olá. boa noite. Boa noite, Linda. Tudo bem, Scarlett? Como estão as coisas? Tudo jóia, graças a Deus. E você? Tudo jóia também. O tempo quis dar uma enfeiada, mas estamos aqui firmes e fortes para esse bate-papo importante com a doutora Fernanda sobre doenças raras. Minha querida, apresente-se para a galera. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele preta, cabelos cacheados, volumosos, de cor castanho escuro, com algumas mechas loiras. Hoje estou usando uma camisa preta, um cordãozinho com crucifixo, ao parede branca, do meu lado direito tem um barzinho fixado na parede de madeira com xícaras, taças e vinhos. Muito bem. Essa é a nossa linda, a Scarlett, moderadora da live. Enquanto isso, quem está na nossa live aí na barra de rolagem, eu já vou convidando a nossa amiga Fernanda Porto. Não sei se ela já está aí para ser convidada. Tem como conferir para nós, a Scarlett? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. É. Se ela já está na live, vai aparecer que ela entrou. Eu já estarei mandando o convite para ela. Já estamos com essa live marcada há um bom tempo, pessoal, né, nos preparando, né, em relação ao Dia das Doenças Raras, que vai ser amanhã, a referência do dia 29. Como o nosso Visioncast é nas quartas-feiras, estamos aqui para isso hoje. Neutoí, ela já está na live, tá bom? Pode enviar. Ok. Então, vou estar colocando enquanto você dá uma boa noite, mencionando quem já está aí conosco. Boa noite, Pedrinho. Vamos lá, Mirella tá na live. Maria Mendes, Jonathan, Akai, Emily, boa noite a todos vocês. Lilian, deixa eu ver quem mais. Nakamura tá na live. Muito bem, já localizei a doutora Fernanda Porto, acabei de enviar o convite, é só aceitar. Vai aparecer no lado direito, subindo na tela. Olá, doutora Fernanda. Olá, boa noite. Boa noite, Carly. Boa noite. É um grande prazer tê-la conosco, prazer em conhecê-la pessoalmente, né? Eu sou Baixa Visão, me chamo Neutoir, de Panambi, Rio Grande do Sul,
Sou criador, fundador dos Olhos Solidários do Brasil há 14 anos. Ouço muito e acompanho muito a doutora pelo Retina Brasil e é uma alegria muito grande para o nosso público de mais de 6.000 cadastrados de deficientes visuais estar em todas as nossas redes sociais ao vivo neste momento com a doutora Fernanda Porto. Por gentileza, a doutora poderia fazer a sua autodescrição para que os nossos amigos cegos e baixa visão pudessem ter um pouco de informação de como a doutora é? Claro, primeiro eu queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui conhecendo o trabalho dos Olhos Solidários. Eu já ouvi muitos pacientes comentando nas consultas sobre vocês e para mim é uma oportunidade imensa estar aqui essa noite. A Scarlett é minha paciente há muito tempo e eu jamais imaginava que ela tivesse envolvida com isso. Para mim foi uma grande surpresa quando eu descobri que era a Scarlett que ia moderar essa live. Eu sou uma mulher de pele clara, sempre vermelhinha, tenho cabelo na altura do ombro, tenho de cor castanho claro, estou com uma blusa preta e um óculos de aro vermelho. Muito bem. Scarlett, eu vou iniciar. Na sequência, depois de alguns minutos, a gente vê se já temos perguntas e passamos para você também, tá bom? Mais uma vez, uma boa noite, doutora Fernanda. Vamos iniciar então, porque esse assunto é muito importante. Nós temos apenas 1 hora de live, porque o Instagram derruba a live após essa 1 hora. Doutora Fernanda, primeiramente, eu gostaria de conhecê-la um pouco melhor e entender como surgiu o interesse da doutora Fernanda em se tornar uma pessoa tão relevante na área da saúde, buscando a oftalmologia, buscando trabalhar na área da parte da retina, o estudo. Foi na infância? Foi por causa de algum familiar? Como surgiu o interesse em estudar e se tornar essa doutora tão reconhecida hoje nacionalmente? Isso é curioso. Quando era pequena, eu brincava com as bonecas e minha mãe fala que eu estava sempre cutucando o olho, sabe? Coloria o olho, passava coisa no olho e ninguém nunca imaginou que isso fosse virar oftalmologia um dia, porque durante a faculdade de medicina eu gostava muito de fazer diagnósticos difíceis e uma das formas de conseguir isso é pelo fundo de olho. E eu gostava muito de diagnósticos difíceis de doenças sistêmicas, então eu pensava em fazer clínica médica. Eu fiz estágio de cardiologia, fiz estágio de endócrino, fiz estágio de reumato, todas as doenças, quando eu percebia, elas afetavam a visão. E o que mais me chamava a atenção eram as doenças raras. E as coisas foram caminhando. Eu jamais imaginei que fosse possível ser médica de doenças raras, porque os pacientes estão espalhados aí pelo mundo. Acho que a gente vai falar isso mais tarde. E aos poucos os caminhos foram me levando para concentrar eles todos ao meu entorno. Então foi uma série de coincidências, porque eu, depois de apreciar tanto essas especialidades médicas, e eu decidi por fazer oftalmologia, então eu fui estudar no centro oftalmológico, estudei retina, porque era uma especialidade que tinha muita relação com doença sistêmica, e é pelo fundo de olho que a gente faz muitos diagnósticos sistêmicos. Era uma primeira forma de satisfazer o que eu queria. E durante a faculdade de medicina na UFMG, eu fiz um estágio no departamento de uveites do Hospital São Geraldo. E lá eu tive contato com as uveites, que tem uma relação muito grande com doenças sistêmicas, principalmente doenças reumatológicas, doenças vasculares, doenças raras também. E então, depois eu fiz especialização em uveites também e fui estudar na França. Fui estudar na França porque o meu marido tinha conseguido um estágio, ele é neurocirurgião e ele foi para poder fazer neurocirurgia na França. E eu fui buscar uma cidade que eu pudesse fazer alguma coisa relacionada com essas doenças que eu gostava. E por coincidência, quando eu cheguei no estágio numa cidade no interior da França, em Estrasburgo, era o maior centro de pesquisa de doenças hereditárias da retina da França. E foi aí que eu apaixonei por as doenças hereditárias da retina, que eu já tinha contato antes, porque a minha dissertação, por exemplo, no estágio de cirurgia geral na faculdade, já tinha uma doença rara que afetava a retina.
Então, ali eu consegui juntar tudo que eu sonhava ao longo da faculdade de medicina, da residência e tudo. E eu pude ter contato com a pesquisa clínica, né? E ver que existia um campo enorme para a gente abrir no Brasil, para oferecer algo diferente para os pacientes que tinham doenças raras, diagnósticos difíceis. No Brasil, na época, a gente não tinha grande parte dos exames que permitem hoje o diagnóstico das doenças hereditárias da retina, e isso hoje ainda é difícil, mas lá na França a gente já começava a fazer teste genético na época, então foi possível a gente começar com isso, começar com eletrofisiologia e depois com a pesquisa clínica. Então as coisas foram caminhando assim, meio sendo jogadas no caminho, e a gente vai catando os desafios e bola para frente, né? Eu gosto de desafio, eu não gosto de ficar fazendo sempre a mesma coisa, eu gosto de desafio e de seguir sempre lutando para conquistar algo mais diferente que possa contribuir para as pessoas. Muito bom, muito legal, doutora. É muito bacana ver esse processo de construção até chegar onde chegou, né? E você falaste muito, né, sobre o currículo. Teria algo mais para apresentar para a galera, para esse povo todo da deficiência visual? Qual é o currículo da doutora Fernanda Porto, hoje, atualmente, atualizado? Então, aí, quando eu voltei da França, eu fiz meu doutorado em oftalmologia no Hospital São Geraldo, né, da Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalhei lá por 15 anos e, com todas as limitações de serviço público, eu achei que fosse mais fácil a gente seguir de uma maneira independente. Então, eu montei um centro de pesquisa para a gente conseguir realizar esse sonho aí de trazer as pesquisas clínicas para o Brasil, e que é em RET, né? A clínica e centro de pesquisa, porque desde que eu voltei eu via que precisava de um exame, de outro, agregar algo para o atendimento básico dos pacientes com essas doenças raras. E é muito difícil a gente comprar a ideia de outros profissionais de saúde de que vale a pena investir em um grupo que parece ser pequeno, né? Além disso, todo mundo pensa, mas eu vou... Quantas pessoas nós vamos fazer exame? Quantos pacientes você vai tratar com Luxturna? Então, é muito difícil você conquistar as pessoas, mostrar que existem pessoas que precisam daquilo e que vão mudar a sua vida depois de ter um diagnóstico, depois de ter um acesso a orientações. Então, é mais ou menos essa a história. Certo. Doutora Fernanda, entrando no campo das doenças raras, a minha pergunta, primeiramente, que eu também tenho meu oftalmo-retinólogo no Sul, ele é perito na esfera judicial, inclusive também, e ele estuda muito e também conhece, porque eu falo da senhora e falo de muitos outros médicos relevantes da sociedade aí do nosso país. A minha primeira pergunta é, quais são as principais doenças raras da visão, as principais, a gente sabe que são muitas, encontradas mais frequentemente no seu atendimento hoje? Eu acho que antes de entrar em nomes específicos, eu acho que a gente podia explicar o que é doenças raras para as pessoas poderem Ótimo. acompanhar, né? A Perfeito, Organização perfeito. Mundial de Saúde define que doença rara é aquela que acomete um paciente a cada 1.500 indivíduos. Isolado, a gente parece que é um número pequeno, mas quando você pensa em população, assim, na União Europeia, estima-se que cerca de 30 milhões de pessoas têm doenças raras. No Brasil, estima-se que sejam 13 milhões de pessoas com doenças raras, segundo uma pesquisa da Interpharma. Então, sobre as causas das doenças raras, 80% das causas são genéticas. Mas existem causas inflamatórias, aí que entram as uveites, com que eu trabalho, que são doenças autoimunes. Existem infecções raras que são raras, infecções adquiridas e congênitas que são raras pela sua prevalência também. E condições inflamatórias, tipo
várias doenças reumáticas entram nessa classificação. Doenças oncológicas que são raras, então no olho a gente tem o retinoblastoma, que é um câncer raro também, mas o carro-chefe das doenças raras em oftalmologia são as doenças hereditárias da retina. E quando a gente fala das doenças hereditárias da retina, são aquelas doenças que são herdadas e que afetam a função do fotorreceptor, da coroide, da retina de uma forma geral, e a maioria delas é progressiva, tem as que não são também. Daí a importância de ter um diagnóstico preciso. A gente tem doenças que são progressivas, que não são, mas em termos de frequência, aí chegando, vamos responder a sua pergunta. A mais comum, se a gente for considerar relacionada a um gene só, a gente pode falar que é a doença de Stargardt. Porque como Stargardt, isso. Mas se a gente for chamar retinose pigmentar de uma doença, a gente vai ter um grupo bem grande também, que é igual ou um pouco maior do que o grupo de doença de Stargardt. Existe uma tendência de chamar as distrofias relacionadas ao gene específico, à forma de herança. Então, por exemplo, a retinose pigmentar ligada ao RPE65 é uma doença ultra rara, porque aí a gente já está estreitando mais o diagnóstico, fazendo um diagnóstico mais específico, e aí a gente tem a classificação de doenças ultra raras. Então, a doença de Stargardt, ela entraria no conceito de doença rara, retinose pigmentar, doença rara, aí vem coroideremia, a cromatopsia, as diversas retinose pigmentar relacionada ao CRB1, a rodopsina, aí tem vários genes, aí os que são menos frequentes a gente classifica como doença ultra rara. Certo. Eu acabei fazendo o teste genético quando o Retina Brasil, ele fez tanto pelo sangue quanto pela saliva, deu 13 genes mutados, mas inconclusivo, não deu para saber bem certinho qual era, então talvez seja um gene que ainda não tenha sido descoberto. É possível que foi isso que aconteceu, porque foi feito 3 vezes, 2 pela saliva e 1 pelo sangue, e mesmo assim acusou 13 possíveis, mas nada conclusivo. É importante a gente salientar que o teste genético isolado, ele não tem significado. O teste genético, ele deve começar na avaliação clínica. Você tem que ter um diagnóstico clínico, uma hipótese diagnóstica para você saber o que você vai procurar naquele teste genético. Porque, por exemplo, se a doença for autoimune, o teste vai vir negativo. Então, o principal é iniciar do diagnóstico para a gente tentar acertar e ter um teste positivo. A gente tem várias doenças que simulam doenças genéticas oculares e que não são genéticas. A gente tem doenças relacionadas a câncer, por exemplo, né? Eu estou com uma paciente que está com um linfoma que a gente descobriu a atividade a partir do quadro ocular. E o quadro parecia uma doença hereditária da retina. Então, o teste que a gente pede para cada caso é muito específico. Então, se a gente suspeita de uma retinopatia associada a câncer, é um teste imunológico que a gente vai fazer. A gente pode até fazer um painel para a gente ter certeza que é negativo, que não tem uma variante genética. Mas se a gente suspeita de uma doença mitocondrial, por exemplo, o teste é diferente. Então, se a gente faz um painel igual que foi oferecido naquela época, o resultado vai dar negativo. Né? Existem várias causas de exame indeterminado, então o indicado seria uma avaliação específica do quadro do paciente para a gente poder entender o que está acontecendo. Eu acho que eu vou para Minas, viu, doutora? Não precisa disso, né? Porque é possível a gente fazer avaliação à distância, mas se quiser conhecer pessoalmente a Scarlett, que é linda mesmo, comer pão de queijo original, tá? As portas estão abertas e o mineiro sabe receber muito bem, né? Com certeza. Acho que eu vou conhecer a doutora aí para verificar mais informações. Doutora, são 14 anos de história e nesses 14 anos chegaram muitas dificuldades, muitos problemas. E um dos problemas é a síndrome de Usher e as pessoas falaram muito no RP65 para nós também, que hoje está com alguma espécie de tratamento ou alguma coisa do gênero. Eu gostaria que a doutora falasse sobre esses dois problemas um pouquinho e depois nós vamos passar para a Scarlett dar uma olhada na barra de rolagem. Nós temos perguntas de antemão também, né, Scarlett?
O diagnóstico clínico é tão importante, como eu havia falado, que a gente tem outras doenças que têm tratamento também. Vou citar outro exemplo, né? Você falou do RBS 65. Atrofia gyrata é uma doença que simula uma retinose pigmentar e que tem tratamento oral, por dieta e outras vitaminas que podem ser usadas há muitos anos. Então, o diagnóstico específico é muito importante. E muitas vezes o teste genético parece que é indeterminado, mas a resposta está ali. Porque às vezes não é um gene que não apareceu. Às vezes o gene está ali, mas a classificação está precisando ser completada. Então, isso tudo precisa ser olhado com muito cuidado. Em relação ao RPS65, é um gene que pode causar amarose congênita de Leber e retinose pigmentar. É um gene que tem características, o quadro clínico tem características muito específicas, então o médico que conhece esses pacientes consegue, às vezes até na anamnese, na conversa que tem com o paciente, a gente já consegue distinguir, olha, esse pode ter um RPS65. E isso ajuda até a direcionar o laboratório que a gente vai fazer o teste genético para ter um resultado mais assertivo e para o que é preciso depois para conseguir tratamento, acesso à pesquisa e tudo. Então, pela clínica, não só a anamnese, mas os exames também são muito importantes para a gente avaliar a suspeita genética. Então, o OCT, às vezes, tem alteração específica, autofluorescência, achados no exame mesmo oftalmológico, no cristalino, em outras partes aí do olho, podem ajudar a gente a elaborar melhor esse diagnóstico específico. E é muito importante a gente ter esse diagnóstico específico, porque ele significa acesso à informação de qualidade, acesso à pesquisa, acesso a tratamento, acesso à orientação. E o RPE65 é um medicamento que hoje é muito falado, porque a gente tem uma droga que foi aprovada pela Anvisa e que o acesso continua ainda muito difícil por causa do custo elevado. A gente é um centro de aplicação do Luxturna. A gente tem alguns pacientes que estão aguardando conseguirem a medicação para poder fazer o tratamento. E a gente segue lutando aí com os pacientes para melhorar esse acesso para a população toda. A gente pode receber paciente de todos os cantos aí do Brasil. Eu fico à disposição se alguém tiver uma suspeita e precisar de orientação para viabilizar esse acesso, tá? E a sua outra pergunta foi sobre síndrome de Usher. Então, eu estava falando da importância do diagnóstico correto para viabilizar, inclusive, pesquisa. Em comemoração aí ao dia das doenças raras, a gente conseguiu aprovação ética de algumas pesquisas. A gente vai iniciar pesquisa para vários genes. Provavelmente no próximo mês a gente já vai começar recrutamento de pesquisas de história natural. Tem várias pesquisas que a gente vai estar recebendo pacientes. Então, se alguém tiver interesse, uma delas é síndrome de Usher, mas são mais de 300 genes que vão poder estar participando dessas pesquisas. Então, a gente depois vai começar a entrar em contato com os pacientes que preenchem mais os critérios de inclusão e de exclusão, porque são muito específicos. Precisa de ter um teste genético bem específico, com alterações muito precisas, e a gente vai começar a avaliar e selecionar esses pacientes, né? Facilita muito se o paciente entrar em contato com a gente também. E síndrome de Usher, praticamente todos os genes a gente vai estar podendo incluir nesse estudo. A gente tem a síndrome de Usher, a gente classifica em 3, e mais moderno a gente tem uma classificação com 4 tipos de síndrome de Usher. Síndrome de Usher tipo 1, que é aquela que causa uma surdez profunda desde o nascimento. E geralmente ele aprende linguagem de sinais porque não consegue escutar para poder aprender a falar. Esses pacientes hoje, eles são excelentes candidatos para implante coclear, e quando fazem isso, eles conseguem desenvolver bem a fala e a audição também, né? E a retinose pigmentar nesses pacientes, desculpa que eu
então não esperava que fosse telefonar aqui. E eu estou longe do telefone. A síndrome de Usher tipo 1, então, a retinose pigmentar inicia na infância. A síndrome de Usher tipo 2, ela tem uma retinose pigmentar que inicia na adolescência e a surdez aparece, pode ser congênita e de intensidade moderada, então eles conseguem aprender a falar, às vezes tem algumas alterações na fala que mostram que aquela surdez existe há muito tempo, e podem ser indivíduos com uma surdez bem leve que passa desapercebida também e que só quando a gente faz um diagnóstico de retinose pigmentar é que a gente vai investigar e descobre algum acometimento da audição. A síndrome de Usher tipo 3 começa com uma retinose pigmentar mesmo, clássica, na adolescência, vida adulta, e mais tardiamente é que o indivíduo vai desenvolver surdez. E existe um gene que é ultra raro que causa síndrome de Usher tipo 4, com retinose pigmentar tardia e audição também aparecendo numa fase mais avançada da vida. Entendi. São vários genes envolvidos em cada uma e existem pesquisas tanto de tratamento quanto de acompanhamento dos pacientes para vários deles. Certo. Bom, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez todos que estão entrando na live, ela está sendo divulgada, vai ficar gravada posteriormente em todas as nossas redes sociais e no final a doutora Fernanda Porto vai deixar os seus contatos, caso alguém tenha interesse, tá? Em procurá-la também como uma possível médica, uma possível opinião. Linda, como está aí na nossa barra de rolagem e como estão as perguntas que tinham vindo anteriormente? Vamos lá. Temos perguntas aqui, né, na barra de rolagem. O Ricardo, doutora Fernanda, de São Paulo, ele está perguntando em que fase está a terapia genética para retinose pigmentar. Então, retinose pigmentar pode ser causada por mais de 90 genes, se a gente for pensar nos principais. Para cada gene, uma fase diferente. Então, a gente espera que a retinose pigmentar ligada ao X talvez seja a próxima droga aprovada. A gente fica de dedo cruzado. E faz mais uma pergunta aqui das doenças degenerativas da retina. Qual pesquisa está mais avançada? Tem muita pesquisa acontecendo em fase avançada, fase 2, 3. E um desafio atual é que os órgãos regulatórios, Anvisa, o FDA nos Estados Unidos, EMA na Europa, eles exigem que os estudos, para poder mostrar a eficácia de um novo medicamento, eles exigem estudos muito robustos. E isso é muito difícil quando a gente fala de doença rara. Os pacientes com doença rara estão espalhados ao longo do mundo e a gente não consegue juntar fácil 50 pessoas do mesmo gene. Então, daí a importância desses estudos que a gente vai começar a fazer a partir de março, porque a gente está trabalhando junto com grandes pesquisadores internacionais na França, na Itália, nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Espanha. São vários centros no mundo e a gente vai estar incluindo pacientes com aquele mesmo gene, raro ou ultra raro, para a gente estudar essas doenças a fundo e identificar fatores que vão ajudar, tanto no desenvolvimento de medicações, de novas terapias, assim como desenvolver exames específicos que são que conseguem estudar os marcos da evolução da doença, que conseguem dizer com muita precisão se aquela doença está estável ou se ela está progredindo. E isso é o grande desafio hoje na conquista de novas medicações para as doenças raras. A gente tem algumas que a gente tem evidência de benefício para o paciente nos testes clínicos, mas que a gente não consegue dados muito robustos para apresentar para os órgãos regulatórios e conseguir, a partir disso, a aprovação daquele medicamento. Então, são estudos desafiadores que vai permitir para os pacientes não só acesso aos centros, né, especializados em doenças raras, acesso às informações que vêm dos centros de pesquisas, porque eles vão estar
conectados com a gente, acompanhando o que aqueles pacientes estão apresentando, quais são as alterações, os exames mais importantes para conseguir evidenciar os resultados para as pesquisas. Muito bem. O El- Temos mais alguma sim, pergunta? o Elbert pergunta se tem algum avanço recente a pesquisa de cura para algum tipo da retinose pigmentar, algum desses genes. Sim, como eu falei, a gente espera que a retinose pigmentar seja contemplada aí no próximo medicamento a ser aprovado. Amém. A Rosana, ela fala que ela tem Stargardt, né? E ela fala que tem duas mutações do ANC-A4. E como participar das pesquisas? Como que ela faz para participar dessas pesquisas? ANC A4, eu acho que ela deve estar. Eu não sei o que ela quer dizer com isso. Qual a patologia que ela mencionou que tinha, Scarlett? Conseguiu ouvir? Stargardt. Scarlett? Oi, tá me ouvindo? Sim. Qual a Tá. patologia Eu da acho que deve pergunta? ser ABCA4, não? Deve ser ABCA, o beta do lado do N aqui, ó, no teclado. Deve ser ABCA4. Isso aí é doença de Stargardt. Qual que é a pergunta dela? Como que ela faz para participar das pesquisas? Então, a BCA4, a gente tem várias pesquisas. A gente tem várias pesquisas em andamento, várias começando, recrutamento. O critério de inclusão é muito específico para a BCA4. A gente precisa de exames específicos, além de medida da acuidade visual e do teste genético. Então, a gente precisa de ter contato com o paciente e saber se preenche critério para algum dos estudos de ABCA4. Uhum. Ela escreveu agora aí, ABCA4, isso mesmo. Muito bem. O Temos mais Ricardo, perguntas? Pode ir fazendo todas as que você tem, Scarlett. tá. O Ricardo, ele pergunta, no Brasil, quantas pessoas têm retinose pigmentar? A gente não tem essa estatística. É muito difícil, não só o diagnóstico das doenças hereditárias da retina. Hoje, no meu ambulatório de manhã, eu atendi um senhor com 74 anos e, pela primeira vez, ele ouvia falar de doença de Stargardt. Era um paciente que tinha doença de Stargardt, aos 74 anos. Então, esses pacientes estão espalhados aí pelo Brasil. Muitos não tiveram acesso a teste genético, muitos não tiveram acesso a um médico especializado e a falta do diagnóstico preciso dificulta muito a gente fazer essas estatísticas. O Ricardo também pergunta quantos genes relacionados à retinose pigmentar hoje. Esse número é crescente e muda de acordo com o que a gente vai incluir enquanto gene de retinose pigmentar. Porque existem as retinoses pigmentares isoladas, então seriam quase 100 genes, 90 genes, e tem as sindrômicas que são mais de 300. É bastante coisa, doutora. Mais de 300. Temos mais, Ele Scarlett? pergunta também como está o andamento das pesquisas em relação ao gene RPGR. Esse é o que está mais adiantado. Esse é o que está mais adiantado. A gente espera ter resultado da última fase de pesquisa no final do ano e início do ano que vem. Muito bem. Pode seguir, meu doutor, aí com as... Posso seguir? Pode. Muito bem. A gente vem conversando muito tempo sobre doenças raras, sobre os diversos tipos de patologias. E hoje, mesmo não sendo doenças raras, né, voltando à pergunta anterior, no Brasil hoje, quais são os principais problemas visuais? Eu sei que tem a catarata nos idosos, que tem tantas coisas, mas quais são os principais problemas visuais e como diagnosticar um problema visual com antecedência para que as pessoas muitas vezes têm tratamento, muitas vezes têm o que fazer. A gente sempre aconselha no grupo procurar a ajuda médica, né? Mas hoje o que mais é comum se encontrar no consultório médico, que às vezes a pessoa está muito tempo ali, sendo que poderia ter tido um atendimento antecipado, né? E às vezes está agravado
por falta de conhecimento, né? Ou de buscar o atendimento. Não necessariamente doenças raras, mas problemas visuais. Os mais comuns hoje no país. Aí vamos ouvir o público, a audiência. Vocês, o que vocês acham? Qual que é a maior causa de não visão, de perda de visão? Vocês não vão acreditar. Digita aí, pessoal, para nós, né? Com o que a Linda vai dizer para nós. O maior causa de problema de visão. Vocês não vão acreditar, gente. O Brasil é um país continental de diferenças, aí, ó, catarata, celular, miopia e telas, toxoplasmose. Eu vou jogar na catarata. Óculos. É isso aí, olha. É óculos. Vocês acreditam? Óculos. A gente tem uma concentração de oftalmologistas em grandes centros, em grandes capitais e no interior, em cidades mais afastadas do Brasil. Falta óculos, falta consulta para a gente proporcionar visão para os pacientes e acesso aos óculos. Tanto por causa de pobreza, tem paciente que tem vergonha de entrar numa ótica para comprar óculos, tem vergonha de entrar no consultório e não tem acesso à informação e saber que isso é possível. Então, eu já vi histórias de pacientes que deixaram de ser produtivos quando apareceu vista cansada, por exemplo. Porque por causa da vista cansada, eles não tinham, era uma costureira e não tinha mais como costurar. Um paciente que catava coco e não conseguia mais enxergar se tinha coco maduro no coqueiro ou não. Escola, né, as crianças muitas vezes perdem um olho porque não têm diagnosticada a miopia. Tratamentos que a gente com óculos corrige muito bem, óculos, oclusão, e devolve visão para as crianças e permite que elas estudem e se formem e sejam pessoas economicamente ativas aí no Brasil. Então, o óculos é o maior problema. Depois vem catarata, glaucoma, retinopatia diabética, degeneração macular relacionada à idade, que são as causas tratáveis mais frequentes. Muito bem, eu tenho duas perguntas. A primeira é: qual é o problema de visão hoje que por exemplo, tem muitas questões que o pessoal diz assim: a primeira coisa que as pessoas dizem para mim, por que você não faz uma cirurgia agora me fugiu o nome, gente, a doutora vai saber. Não é na retina, é aquela cirurgia para colocar quando falece uma pessoa que faz a doação. Me fugiu o nome agora. Transplante de córnea. Transplante de córnea. Todo mundo acha Daqui a que o pouco problema eu de vou visão falar transplante de olho, mundo... né? Porque já teve o primeiro transplante de olho. Todo mundo me fugiu o nome, estava na ponta da língua. Todo mundo acha que um transplante de córneas vai resolver a vida de todo mundo, porque a primeira coisa... E você não procurou saber, se informar do transplante de córnea? Então eu quero, de uma vez por todas, acabar com esse mito que o transplante de córnea resolve o problema de todo mundo, e não resolve, gente. Quais são os problemas que hoje o transplante de córneas vai solucionar? Tem pessoa com uma baixa visão, com uma dificuldade horrível, que o transplante de córneas vai devolver a visão para ela? Qual é os casos para isso? A maior indicação de transplante de córnea é o ceratocone, que é uma doença que causa uma deformidade na córnea, e as doenças trauma e doenças infecciosas da córnea. Porque no caso das doenças infecciosas, às vezes você precisa de tirar a córnea que está infeccionada para poder conseguir tratar o olho e salvar o resto do olho. No caso do trauma, a córnea ela precisa de ser transparente para o indivíduo poder enxergar. Então, se é um trauma que perde muito tecido da córnea e você não consegue suturar, pronto, tem que ir para um transplante. Mas se é um trauma na córnea que faz aquela córnea ficar branquinha, para a pessoa voltar a enxergar, precisa de fazer transplante também. E o ceratocone é uma doença que não é muito rara e que causa essa deformidade na córnea e que tem várias formas de tratamento, várias formas de acompanhamento para a evolução ser mais benigna, e uma das formas de tratamento é o transplante de córnea para casos específicos. A gente ainda tem no Brasil muita dificuldade de conseguir córnea. É importante a gente incentivar a doação de órgãos. Manifestar o interesse aí por ser doador, porque a fila de córnea demora muito tempo. Eu acredito.
Então, uma pessoa que tem ceratocone e é baixa visão hoje, sendo contemplada pelo transplante de córnea, dependendo do caso específico dela, ela poderia deixar de ser baixa visão, é isso? O ceratocone é mais complexo, porque às vezes, com uma lente de contato, a gente consegue corrigir o paciente. Às vezes até com Uhum, óculos. Mas às vezes uhum, com lente de contato a gente consegue proporcionar uma visão excelente. uhum. Entendi. Ele é Tem mais vários complexo, tratamentos. mas não. Vale a pena direcionar os pacientes que têm ceratocone para atendimento específico, porque não é só o transplante de córnea. A gente tem tratamentos menos invasivos e que não dependem tanto da fila, né? Pro Mas transplante. digamos que a pessoa ela fez tudo isso e a solução seria o transplante de córneas. Então, por esse viés, seria possível sim ela voltar a ter uma qualidade melhor visual. A questão é quando se trata que o médico determina, não, só um transplante de córneas. Quando chega nesse nível, a dúvida é essa, porque eu tenho alguns casos, né, que fizeram de tudo e já não, né, foi indicado o transplante de córnea, né? Só que eles não sabem porque se voltaria ou não ter uma qualidade visual melhor, né? É, o, o transplante de córnea oferece excelentes resultados, o que justifica aguardar a fila e buscar por esse tratamento. Claro que não deixa de ser um tratamento e a pessoa pode desenvolver rejeição àquele transplante, pode desenvolver Sim. infecção pós-operatória, outras coisas que vão prejudicar o resultado. Mas os resultados são excelentes e por isso justifica buscar tanto por Olha aí. transplante. Olha aí, pessoal, para você que tem ceratocone, então existe essa esperança quando você viu que óculos, outras coisas não deu certo, talvez é uma medida, né? Doutor, eu tenho uma outra pergunta específica, que é a cirurgia de catarata em pessoas que têm glaucoma ou retinose pigmentar, Stargardt e outras coisas mais. Eu mesmo fiz neste olhinho aqui, ó, o esquerdo, né? Só que para mim não foi um resultado positivo, porque eu tinha uma visão X antes da catarata e ela ficou piorada depois. Não sei o que aconteceu e tem relatos de pessoas que ficou maravilhosa. Por determinação do meu médico, ele disse sim, vamos fazer no pior olho primeiro. Então esse eu não fiz. Então eu pergunto, o que é hoje recomendado? É fácil, não é? A pessoa mexer no olho quando tem um iniciozinho de uma catarata, se apavora, vai lá, faz uma cirurgia. Às vezes a visão ainda está razoavelmente boa, né? O que acontece, na verdade, quando tem pacientes que relatam, fiz a cirurgia de catarata, não ajudou, piorou minha visão. E outros que dizem, nossa, minha vida mudou. O que acontece nessas diferenças aí? Essa pergunta é bem importante e eu posso te falar, vale não só para isso, mas para outros procedimentos cirúrgicos. É, escolham bem o profissional, né? A gente não tem muito como recomendar e ensinar a escolher esse profissional, mas está na mão do profissional a indicação. Uma cirurgia bem indicada tem um resultado muito bom. E isso depende de várias coisas. Depende da avaliação do paciente, da avaliação, se for retinose pigmentar, avaliação da retina, avaliar o potencial de melhora. É uma avaliação muito complexa e que precisa ser feito por um médico experiente para ter resultados satisfatórios. Então, inclusive, assim, qual olho operar? Opera o olho pior, melhor? A gente tem que conversar muito com o paciente, estreitar as ambições, os desejos, os sonhos e mostrar na realidade o que é possível ser feito, alinhar as expectativas. É um procedimento cirúrgico e que deve ser bem indicado. Aí sim a gente vai ter um resultado bom. Hoje eu estou com 40 anos, na época eu tinha 28 anos, faz 12 anos. Mas antes disso, se falava muito no nosso meio PCD, no mundo cegal, que a gente costuma dizer, né, da contraindicação. Bah, muita gente diz assim, muitos médicos, muitos dizem para não fazer a cirurgia da catarata se tu tem retinose, se tu tem glaucoma, se isso, aquilo. Como está sendo visto hoje pela categoria médica da área da saúde visual? Não se fala mais nisso, porque antigamente a gente escutava muito e a gente ficava com medo de fazer a cirurgia da catarata. Não existe uma regra para isso. O paciente precisa ser avaliado individualmente. Não existe contraindicação absoluta. Claro que se o paciente não tem mais possibilidade de melhorar a visão, tem uma contraindicação. Se o paciente não tem mais, se ele tem risco
ou de descolar a retina, porque tem doenças específicas que oferecem risco. Você chega uma hora e fala, olha, Felipe, vai ficar do jeito que está. E não precisa ser essas doenças, não. Pode ser no próprio diabético. Chega uma hora que você fala, é melhor ficar do jeito que está, que a cirurgia vai te oferecer mais risco do que benefício. E é isso que a consulta precisa de oferecer. Ela precisa alinhar as expectativas, o que vai ser benéfico e o que vai ter risco. São procedimentos que têm seus riscos, mas que, num paciente que tem uma doença crônica, progressiva, que não tem outra forma de tratamento, pode ser a grande oportunidade do paciente fazer um procedimento muito bem feito e recuperar muita visão. Então, o procedimento precisa de ser bem indicado. Certo. Feito Scarlett, com passo pós-operatório bem feito, tem que ser... As coisas precisam... É esse o momento de procurar um médico para poder alinhar essas expectativas e avaliar bem essa indicação. Varia de paciente para paciente, a gente não consegue generalizar. Com certeza. Ok. Scarlett, com você novamente. Vamos lá. Cabral Rosana pergunta a respeito da acromatopsia, como estão as pesquisas, como está na medicina? A cromatopsia também está com pesquisa de tratamento muito adiantado e dependendo de encontrar outros exames que sejam importantes desfechos para medir os resultados de testes clínicos. Então, a gente vai estar incluindo os genes de acromatopsia também nessas pesquisas e eu espero que a gente possa, com a população brasileira, contribuir para o avanço da ciência com esses pacientes. Ela pergunta também como que ela faz para conseguir fazer o teste genético. Aparentemente, o filho dela que tem, né? E ele já fez, e ela ainda não. Falhou um pouquinho, Scarlett? Quem já fez? Parece que é o filho dela que tem, se não me engano. Ela colocou aqui, ó, meu filho já fez o teste genético e ela ainda não fez. Saber como fazer, né? Como que ela faz para conseguir fazer esse teste? O filho dela fez e ela não fez, e ela gostaria de ver essa questão genética familiar. Acredito que seja isso, doutora. E ela é doente? Não, Ela tem a doença? deixa eu ver. Eu acho que ela precisa de consultar o médico e avaliar a indicação e qual exame fazer e onde fazer, porque dependendo do teste, pode ser pedido a partir do exame do filho um teste mais simples. Então, precisa de ter alguém orientando ela especificamente para isso. O Pedro, ele pergunta se a miopia é uma doença rara. Não, a miopia é uma doença comum. Vamos lá. A Cleia. Qual o erro refracional mais comum? Oi? O erro refracional, eu falo assim, miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia. Qual é o mais comum? Eu acredito que seja miopia. Eu também acredito que seja miopia. É a hipermetropia. Só que a hipermetropia nem sempre a gente receita na infância. Então, muitos pacientes têm hipermetropia e ficam sem correção. E aí dá essa impressão de que a miopia é mais prevalente, porque na infância a gente já precisa de passar óculos para as crianças conseguirem assistir a aula, ver o quadro e dar essa sensação. Tá certo. A Cléia, ela fala aqui, doutora Fernanda, o meu esposo tem retinose pigmentar, andei pesquisando e nas pesquisas vi uma doença hereditária, mas o meu esposo não tem familiar com a mesma deficiência, né, a doença. Como isso É o gene recessivo. Não necessariamente. Pode ser recessivo. As distrofias esporádicas, elas podem ser recessivas, podem ser dominantes, ligadas ao X. E em todos os casos pode acontecer situação como essa que ela falou. Porque cada uma delas tem uma peculiaridade, mas numa família ligada ao X, por exemplo, se tem o gene sendo passado só de mulher para mulher, acontece situação similar. No caso da doença autossômica dominante, tem penetrância variável e pode acontecer a mesma coisa. Não terem outros indivíduos identificados antes e aparecer depois. Então, não é só a recessiva. E existem casos que as mutações não são herdadas. Então, essa também é uma outra causa de doença genética que com outros
sem outros antecedentes familiares. A amiga que fez a pergunta, eu sou o caso do esposo da amiga. Eu também sou o único caso na família, tanto do lado de pai quanto do lado de mãe. Não se tem conhecimento de mais ninguém com retinose, com problema de visão. Então, é como a doutora falou. Depende A de maioria cada dos situação. casos é esporádico e só pelo teste genético, se for positivo, a gente vai conseguir definir se vai ser dominante, recessivo, ligado ao X. Então, precisa de ter muito cuidado com a interpretação dessa informação. Exatamente. A Linda? Stephanie Staliani, ela pergunta aqui qual o alerta para a catarata? A catarata, ela diminui a visão, deixa a visão um pouco embaçada e é uma alteração que é progressiva. E no paciente que tem distrofia, às vezes confunde. O paciente primeiro acha que é a doença que está progredindo e ele está piorando, e muitas vezes é uma alteração que pode ser tratada. Então, o alerta é que, diante de qualquer piora, vale a pena consultar o oftalmologista, apesar de que nem sempre a catarata vai ter sua indicação. Volto a falar que precisa ser bem avaliada, não é qualquer piora da visão por catarata que a gente indica tratamento. E não é qualquer identificação de catarata que é indicativa de tratamento. O paciente deve ser bem avaliado para a gente indicar no momento correto essa cirurgia. Ou tratamento para amaurose congênita de Leber? Cortou, Scarlett. A Gisele, Cortou. ela pergunta: será que tem algum medicamento ou tratamento para amaurose congênita de Leber? Ok. Então, um dos genes que causa amaurose congênita de Leber é o RPS65 e a gente tem o Luxturna, um medicamento de terapia gênica que restaura o produto, consegue sintetizar no fotorreceptor a proteína que falta na retina desses pacientes. Então, com essa proteína do RPS65 vinda a partir do medicamento, produzida a partir do medicamento, o paciente consegue restabelecer campo visual, visão noturna, melhora da mobilidade, alguns pacientes melhoram visão, e os pacientes gostam muito do resultado porque relatam que ficam muito mais independentes com as conquistas vindas depois do tratamento. Muito bem. Eu quero fazer uma pergunta ainda nesse assunto, daí a Scarlett continua. No início da live e agora, nós conversamos e a doutora falou do Luxturna. Como surgiu essa medicação e tem alguma idade específica que está sendo trabalhada ou qualquer idade? Fala um pouco do histórico dessa medicação para nós, que é o Luxturna. O Luxturna é um medicamento de terapia gênica, ele foca no tratamento das distrofias relacionadas ao RPS65 e ele usa um vírus como vetor. No tratamento, esse vírus ele é geneticamente modificado para não causar doença no ser humano e ele tem um tropismo, uma afinidade pela célula da retina. Então, uma vez colocado no espaço subretiniano, numa cirurgia vitreoretiniana, ele vai infectar a célula da retina e transferir o material que foi inserido no vírus. Ele foi geneticamente modificado para levar uma cópia correta do gene RPS65. Então, quando ele infecta a célula da retina, ele faz com que a célula comece a produzir a proteína do RPS65 correta. Ele não modifica o DNA de quem recebeu a medicação, do hospedeiro. É um epissoma que fica do lado ali do núcleo produzindo a proteína do RPS65. E o que mais você perguntou? Como que começou? Não, era sobre o histórico. O RPS65 é um gene que é pequeno, então ele cabe dentro do adenovírus. Essa é uma das grandes limitações do desenvolvimento de terapias, porque a gente tem vários genes que são grandes além da capacidade do adenovírus. Então, os tratamentos que estão com pesquisa mais adiantada é porque são genes que puderam aproveitar a estratégia de tratamento do Luxturna, usando a terapia gênica com o vetor viral como vetor, e são genes que cabem ali dentro do vetor.
Uhum. Certo. Então, assim, ó, já estamos com 52 minutos de live. Eu vou deixar a Scarlett escolher a pergunta mais relevante que tiver aí. Procura a mais relevante e nós vamos nos despedir da doutora, pedindo para ela deixar uma mensagem amiga para todos nós, deixando seus contatos e no final a Scarlett e eu temos um bate-bola, né, Scarlett? Depois eu explico como é que funciona. Qual é a pergunta mais relevante que temos aí, Scarlett? Aqui da Daniela, ela, ela fala que tem cegueira no olho direito e está com uveíte no olho esquerdo. Ela gostaria de saber se ao passar do tempo ela pode perder a visão do olho esquerdo. São várias as causas de uveites e uveíte também é uma causa de cegueira no paciente jovem. A uveíte tem como causa doenças infecciosas, que têm tratamento, na maioria delas, apesar de que algumas têm desafios aí no tratamento, e às vezes quando a gente consegue interromper a infecção, as alterações já identificadas na retina são avançadas e o paciente às vezes não recupera tanto a visão. Então, uveíte são doenças muitas vezes graves, eu falei das infecciosas, mas existem doenças inflamatórias, vasculares, oncológicas, que podem causar também a uveíte. Eu não sei a causa dela, né, dessa uveíte dela, mas merece muita atenção e tratamento, porque a maioria das uveites tem tratamento, apesar de que às vezes pode ter uma resposta insatisfatória, precisar de mudar de medicação, precisar de um controle mais próximo por um período, mas a maioria delas a gente consegue estabilizar e preservar pelo menos uma parte da visão. Muito bem. Eu quero agradecer a todos que fizeram perguntas, pessoal. Infelizmente, o bate-papo ele renderia com certeza mais uma hora, mas a live cai em uma hora. É a ordem do Instagram, né? Então, eu quero convidar a doutora Fernanda Porto para uma pequena brincadeira entre a Linda, eu e você, doutora. A gente faz um bate-bola dos olhos solidários. Nós vamos lançar uma palavra ou uma, né? E a doutora responde com outra palavra ou uma frase. Pode ser? É bem simples. Vamos ser a Marília e a Gabriela agora. Doutora, o que vem à sua mente quando escuta primeiramente a palavra família? Amor. Amor. Scarlett? Deus. Eu não Como? ouvi. Deus. Força. Saúde visual. Cuidado. Doenças raras. Desafio. Oftalmologia. Paixão. Bem. Scarlett? Repete? Tecnologia. Hã? Tecnologia. Recurso. Inclusão e acessibilidade. Luta. Muito bem. Scarlett, a última. Sonho. Sonho. Segredo. Doutora Fernanda, eu quero ver essa agora, ó. Doutora Fernanda Porto por Fernanda Porto. Não, essa não vale. Então tá, essa não vale. Doutora Fernanda, eu quero agradecer pela sua participação, por tirar um pouco do seu tempo para a família Olhos Solidários do Brasil, que há 14 anos vem trabalhando pela comunidade de pessoas com deficiência visual no nosso país. E é uma grande alegria. A gente gostaria que a senhora deixasse a sua mensagem final, deixasse também seus contatos, Instagram, aonde o pessoal pode lhe encontrar, e aquela mensagem amiga para toda a família dos Olhos Solidários do Brasil e de Portugal, porque também Portugal está cadastrado junto aos brasileiros aqui nos Olhos Solidários do Brasil. Eu queria agradecer a oportunidade. É uma alegria divulgar sobre as doenças raras no Brasil. A gente precisa de muita visibilidade e eu agradeço aí os Olhos Solidários por permitir que a gente
cumpra com esse papel. Fico à disposição se precisarem de minha ajuda sempre, na ajuda aí com os pacientes, com os diagnósticos, estou à disposição sempre que precisarem. As pesquisas estão começando e recebo aí os pacientes de braços abertos. Muito bem. Pessoal, vocês podem encontrar a doutora Fernanda no usuário no Instagram, Fernanda Bop, B-O-P. Isso, doutora Fernanda? Isso aí. Isso, podem seguir ela lá. Então, muito obrigado a todos. Quem não nos segue pode nos seguir. O link da biodescrição vai dar diretamente num grupo de recepção dos Olhos Solidários do Brasil. Você é bem-vindo no WhatsApp. Scarlett, quer deixar sua palavra final? Eu quero agradecer a doutora Fernanda, né, por ter feito o convite hoje, trazendo, né, essas informações que precisa para. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Fernanda. Deus abençoe a sua vida e com certeza realize os seus sonhos e que venha muito mais garra e força pela nossa causa, pela luta da deficiência visual. Um beijo em vossos corações. Gente, muito obrigada. Obrigada. De nada, um beijo em vossos corações, galera. E esperamos vocês na próxima quarta-feira com mais uma pessoa relevante da deficiência visual no nosso país. Aquele abraço. Tchau, tchau, galera. Amigo Gaúcho se despede. Tchau, tchau. Tchau. A live ficará gravada, galera.